Oi, gente, boa tarde. Obrigada por vocês estarem aqui conosco. Essa é a segunda edição. A primeira foi o ano passado, um piloto. E a proposta desse projeto é falar de comunicação, marketing e vendas de uma maneira integrada para que os executivos saibam como construir uma autoridade, ter visibilidade e, com isso, faturar, né, que é o grande objetivo de cada um. E para isso a Publicar criou esse projeto chamado Marketing na Mesa para trazer para vocês todos os nossos parceiros que trabalham nas nossas operações, né, de forma integrada, que vai todo mundo para o mesmo caminho, para falar como que a gente trabalha, como que o nosso trabalho se junta, né, e oferece para vocês uma solução bem interessante, bem eficiente. Então hoje a gente trouxe aqui o nosso parceiro Felipe Rosa, que trabalha com a gente nos eventos, né? O Edu, que trabalha com experiência do cliente. A Leila, que não está aqui hoje, mas ela trabalha com a parte de identidade visual, de criação de marca, enfim, entre mil outras ferramentas. E o nosso querido Evian, né, que trabalha aí com a parte do digital. Estava recentemente aí na comunidade do Pedro Sobral, fazendo uma imersão para ficar cada vez mais atualizada aí para lançar o seu infoproduto. Isso é importante, né? E a gente vai falar hoje de uma coisa que todo mundo quer: lead. Porque quando vem para mim, né, que eu que monto o plano de comunicação de todo mundo, aí fala para mim o seguinte: eu quero mexer nas minhas redes sociais, eu quero leads. Eu quero leads. Não sabe nem o que é leads, mas ele quer leads. Então, a nossa proposta hoje é falar como que isso funciona na prática, né, se é para todo mundo, e como que isso está integrado no nosso cotidiano, né? Então, seja bem-vindo aí. Obrigado primeiramente pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês também. Conheço a Thaís já faz um tempo e a gente tem feito alguns projetos juntos, né? Inclusive nosso amigo Felipe também já fez um projeto com a gente e é muito bom fazer parte desse projeto da Thaís e do Edu aí. Muito obrigado pelo convite de vocês. E é isso, vamos começar pelo começo? Bora, né? Vamos. Você pode baixar sua quinta série, tá? Que aqui é uma mesa de bar, então é descontraído, não precisa ser aquela coisa chata, né? Mas vamos falar como que funciona, se é para todo mundo? Vamos lá. Bom, se a gente for falar de anúncio online, né, vai entrar mais no digital, eu falo que é para todo mundo. Todo mundo que consegue vender um produto ou serviço ou busca lead, é importante que tenha efetivamente uma forma de captar esses leads. E ninguém mais, ninguém menos do que a avenida mais movimentada, então todo mundo com o telefone aí também. Se a gente olhar na rua, vai ter muita gente com o telefone na mão. Por que não anunciar na avenida mais movimentada sempre, que é o digital hoje em dia? Então, se a gente for pensar, existem, né, pode ser meio fúnebre agora, mas existem funerárias que fazem anúncio online e tem muito resultado. Pior que é. Né? Então, assim, é interessante quando a gente vê, poxa, um plano funerário dá resultado? Dá. Se um plano funerário dá resultado, porque o negócio de cada um de vocês também não pode dar resultado também no digital. Deixa eu perguntar uma coisa. Cara, bem-vindo primeiro. Obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente. Antigamente tinha classificados. Numa época que muita gente não lembra, tinha um negócio chamado jornal, papel. Páginas amarelas. Páginas amarelas, classificados, esse negócio todo, né? E tinha muita gente que passava pela seguinte coisa: eu vou botar dinheiro no classificado, eu vou gastar um dinheiro, assim, vou gastar, não é investir. Essa visão. E eu quero saber o que eu vou ter de resultado, o que eu vou ter de lead. E quando você fala de tráfego pago, eu acho que não é muito diferente. Na anúncio online e tráfego pago, você tem um investimento no profissional, no caso você, o investimento você tem que fazer para o negócio andar. Né? Você é o carro, o combustível é o dinheiro que você vai botar para rodar as campanhas. Como é que funciona isso? Assim, quais são as principais dúvidas que você recebe? As pessoas perguntam isso para você, elas querem resultado no dia seguinte, elas entendem que é um processo de construção. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como isso que funciona. Se eu quero começar a anunciar agora, quando eu vou ter resultado e como é que eu mensuro isso? Tá, vamos lá. Essa pergunta é muito importante e realmente muitas pessoas vêm com essa dúvida. Quando que começa a ter o resultado, né? Então, realmente, é um processo. Então, só que qual é a diferença, a grande diferença, por exemplo, de uma páginas amarelas ou de um classificado impresso? É que a gente consegue efetivamente mensurar os resultados que vêm através dos anúncios online. Então, a gente, através de ferramentas, da própria tecnologia, a nosso favor, a gente consegue mensurar o que vem. Com relação ao tempo de retorno de investimento,
cada negócio é um negócio, então pode depender, não só, o tráfego pago, eu gosto de dizer que ele é uma ferramenta para levar o lead, mas não adianta eu ter uma ferramenta, mas eu não ter um bom atendimento, que aí entra a experiência do cliente, não adianta eu ter uma falta de uma promessa ou um produto que ele não é realmente que vai gerar uma venda, então ele é um conjunto, só que ele é muito mais segmentado. Quando você faz, por exemplo, páginas amarelas, outdoor ou mídia impressa, propriamente dita, você está atingindo a grande massa. E você não tem efetivamente uma segmentação. O que é a segmentação? Eu quero homens de 25 a 35 anos que moram numa região específica, então eu sei que eu vou atingir aquele público mais direcionado, né? Então a gente acaba tendo isso daí. E, obviamente, né, quanto que eu devo investir para poder começar a ter resultado? A gente gosta de falar assim, se eu for sair daqui de São Paulo e ir para Bahia, se eu for de carro, eu vou levar muito mais tempo do que eu for de avião. E eu vou ter muitos outros percalços no meio do caminho, e eu não posso ter efetivamente o resultado esperado. Se eu tenho 10 dias de férias, sair de São Paulo para Bahia, quanto tempo até eu chegar na Bahia para depois fazer o retorno? Será que eu vou aproveitar aquilo que eu cheguei lá? É o tempo que eu levei para chegar lá? Então eu falo que o tráfego pago ele é a viagem de avião. Ela vai potencializar os seus resultados e trazer muito mais rápido o lead que você quer. E aí, consequentemente, uma verba, a gente sempre comenta. A partir de 1.500 de investimento mensal já dá para ter um resultado bacana. E a gente começa a mensurar para escalonar e alavancar o resultado dos clientes. Deixa eu só continuar aqui, Thaís. Vou dar uma atropelada que esse assunto é muito legal. Tem um ponto que eu acho que é interessante na parte de anúncio online. 3 pontos interessantes seguidos, né? Primeiro, você falou de público-alvo. Eu sempre falo assim, quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Exatamente. Você tem que definir quem é a pessoa que tem a dor que seu negócio resolve, sabe que tem essa dor ou está preparada para aprender e tem dinheiro para te pagar. Você no Páginas Amarelas, no Classificado, você anuncia para todo mundo. Sei lá, você distribui aqui Santana até Pinheiros. Tá, mas sua loja é aqui no Santana. Será que a pessoa lá de Pinheiros já vinha até aqui comprar? Mas era como você fazia. Hoje, o tráfego pago, ele permite você, primeiro, definir seu perfil ideal de cliente, né? Eu quero anunciar para esse tipo de pessoa, eu quero anunciar para pessoas que consumam coisas similares ou que têm características perto dos seus clientes ideais, e eu quero nessa região aqui. Como é que isso funciona? Eu queria que você falasse um pouco, eu acho que isso é super importante e é uma coisa que pode também ajustar essa expectativa, né? De assim, quando é que eu vou ter resultado? Depende. Para onde você vai anunciar? Exatamente. O que acontece? Em todas as plataformas, né? Se a gente falar Google, Meta, que é o Facebook, Instagram, o Google tem o YouTube, redes de display, o Gmail e tudo mais, além de outras plataformas, você consegue fazer uma segmentação tanto de idade, gênero, então masculino, feminino, região, interesses e público de mercado. O que é isso? Uma pessoa que está procurando uma geladeira para comprar. Então a gente consegue impactar ela porque ela é uma pessoa de mercado, com buscas ativas que procuram geladeiras para comprar. Então a gente consegue fazer um anúncio direcionado para essas pessoas já. E a gente consegue regionalizar. Então eu coloco, por exemplo, aqui no Allogarden, coloco um pino e eu vou atacar pessoas que estão a 1 quilômetro de distância. Quantas pessoas a 1 quilômetro de distância que às vezes não conhecem o seu local, que você vende o seu produto, que você vende o seu serviço, que você presta o serviço. Então as plataformas digitais, elas permitem isso, que você tenha uma segmentação muito mais direcionada para públicos, inclusive, né, tanto os dados demográficos, que são isso que eu comentei, né, idade, gênero, região e tudo mais, como também por interesse, formação. Eu só vendo o meu público, a minha persona, são engenheiros formados em escolas particulares. Legal, então a gente consegue atingir este público. Óbvio, de acordo com a LGPD, ela é um pouco mais restrita com relação a só pessoas assim, mas que têm um comportamento similar a pessoas que têm essa formação que a gente segmenta. Então a gente consegue efetivamente segmentar e regionalizar para que
as ações aconteçam. E além disso, acho que é um ponto muito importante também, a gente consegue negativar. Por exemplo, eu tenho uma região que eu quero atender, só que eu não quero atender o meu vizinho. Eu tenho uma franquia, a minha franquia ela atende só uma região, só que eu vou fazer anúncio para minha região, Santana. Eu não quero, por exemplo, para Casa Verde e eu não posso anunciar lá. Então eu posso negativar esse local. Então eu consigo ter uma segmentação tanto de interesse para onde eu quero aparecer, como negativar onde eu não quero aparecer. Sabia disso, muito legal. Também não sabia. Tem diversas estratégias, né? Qual que você recomenda quando você vai fazer o plano do cliente? Olha, depende muito do tipo de produto. Porque assim, existem produtos que eles são produtos de intenção, que a gente vai diretamente no Google. Por exemplo, furou o pneu do meu carro, eu vou procurar um borracheiro. Estou com um problema de chaves em casa que eu não consigo abrir, vou procurar um chaveiro. Então são produtos e serviços de intencionalidade. Eu não preciso despertar o interesse daquele cliente. E o Google é a melhor ferramenta para isso, porque ele é muito mais direcionado ao público com maior intencionalidade de compra. E a gente tem o público de interesse, que é o produto de interesse, ou seja, eu preciso despertar o interesse. Por exemplo, um lanche. Onde que eu vou colocar um lanche para anunciar? A pessoa está, às vezes, vagando no Facebook, no Instagram, vê aquele food porn que a gente chama, aquela foto daquele lanche que dá água na boca só de olhar, fala, nossa, eu preciso comer um lanche desse, preciso comer uma pizza dessa, preciso... Então você desperta a atenção. Então é muito importante a gente analisar aonde está o seu cliente. Então, o que a gente faz, né, antes da gente começar o processo de anúncio? Onde está o cliente do nosso cliente para que a gente tenha uma comunicação cada vez mais assertiva, para que a gente consiga trazer com menor espaço de tempo o lead mais qualificado para que ele possa fazer a compra e, consequentemente, aumentar o faturamento e tudo mais. Você falou dessa questão da fotografia que chama atenção e ajuda na sua campanha. É aí que eu falo para os meus clientes que está tudo integrado. Então, não adianta falar, eu só vou investir na campanha, quero lead no meu WhatsApp e depois não ter o atendimento com a experiência do cliente do Edu, não ter a foto corporativa legal para ressaltar o executivo. Eu falo, gerar autoridade. Os meus clientes de assessoria de imprensa, eu sempre bato na tecla. Fala com o seu estrategista digital, se não contrata com a gente, né? Fala com o seu terceiro, porque ele pode potencializar isso. Então, a reputação também vale, porque chega o lead, e aí o que o cliente quer fazer, né? Que o potencial cliente vai vasculhar vocês na rede social, no seu Instagram, no LinkedIn, no site, próprio site, para ver se é uma pessoa séria, se tem um site próprio. Então, se ela está dando entrevista numa TV... Né, gera mais confiança, porque a pessoa ela precisa também de um tempo para poder maturar essa ideia de eu vou contratar aquele profissional. As pessoas só compram de quem elas conhecem e de quem elas confiam. Não sai um produto, por exemplo, um iFood que você vai, tá com fome, comprou, viu as estrelinhas ali e acabou comprando. Mas como é que você falou que você é a compra do quê? Do pneu do carro, do lanche? Você falou que são dois tipos de compra. Isso, a opinião das pessoas que já são impactadas por aquilo, a compra direta, então fui impactado, gostei e comprei, e aquele que você precisa gerar o relacionamento. Sim. Né? Então, assim, é diferente, né? Então, por exemplo, um advogado, você pega um profissional da área da saúde, ele não vai simplesmente, viu o anúncio e comprou. Não, ele tem um tempo, a gente fala o lead time de conversão. Quanto tempo leva para ele converter? E é muito importante isso também na hora de fazer a campanha e planejar os resultados. Porque se a gente tem, a pessoa leva que entrou em contato comigo, viu meu primeiro anúncio, viu minha primeira ação, ela leva 15, 20 dias para comprar, vamos continuar impactando ela para gerar mais autoridade e fazer para que esse lead time seja mais adequado e a pessoa compre. É aquele momento todo mundo acha que o telefone está escutando o que você conversa, né? Exatamente. Começa a aparecer anúncio o tempo todo. Exatamente. Num produto. É rastreado, né? Todo momento. Famoso remarketing. Não, o seu Zuckerberg tá te ouvindo, cara. Tá, ele ouve. A gente faz ação assim também. Reza a teoria da conspiração. Deixa eu te falar uma coisa. A gente tá falando de lead, tem um negócio que é muito interessante que eu queria que você explorasse, que é o seguinte. Lead é aquela pessoa que tem um potencial de se tornar seu cliente. Então você tem uma pessoa que ela tem um interesse, né? Sabe que tem agora foi de quinta série, eu falo de velho agora. Tem um processo de venda que é o AIDA, né? Que é atenção, interesse, desejo e esqueci o que é a última coisa que é a compra, né? A conversão. A ação. A ação. Isso foi criado no século XIX. Funciona até hoje.
E muita gente, especialmente o público que a gente fala, pessoas que estão empreendendo, pequenas e médias empresas, elas não têm esse processo estruturado, então devem chegar para você, eu quero trazer lead. Beleza. O lead chegou, o que você faz? Então, assim, tem empresa que não consegue atender, tem empresa que atende mal, tem empresa que não entende até onde pode usar um bot, uma inteligência artificial, depende do produto, depende do cliente, depende de um monte de coisa, e simplesmente faz o que tem. E, obviamente, não tem resultados. Como é que você fala isso para os seus clientes? Assim, que, olha, você tem que ter um processo dentro de casa que vai transformar esse lead em um cliente, vai tratar esse cliente bem o suficiente para esse cliente virar o seu melhor time de marketing e vendas, ficar com você. Como é que são essas questões? Que eu acho que bate direto com o que você faz, né? Exatamente. Para os nossos clientes a gente fala, não existe lead ruim, existe lead mal trabalhado. Porque o que acontece? Realmente, eu já paguei para ter aquele contato da pessoa e conversar com ela em um determinado momento. Vai da minha habilidade comercial, relacionamento, em gerar intenção no cliente de comprar de mim. A partir do momento, vamos lá, a gente fala, tá chegando o lead, tem cliente que às vezes fala, né, tá chegando o lead, mas a gente nem sabe de onde está vindo. Não, saber de onde está vindo, sabe. Só que o lead, ele não chega do nada. Ele primeiro vê um anúncio ou faz uma pesquisa no Google para poder fazer. Ele clica no anúncio ou clica na pesquisa que ele fez no Google. Aí ele vai para uma página ou ele vai falar no WhatsApp. E aí ele vai mandar a mensagem e vai começar a discorrer aquilo, ou preencher um formulário, tomar uma ação. Ou seja, são várias barreiras de qualificação antes do lead efetivamente deixar o contato com aquela empresa. Então, o lead, ele, óbvio, tem as pessoas que estão num nível de consciência muito maior, preparados para fazer uma compra, e tem aquelas que estão realmente de curiosos, para, não, eu preciso disso, preciso que seja trabalhado em mim, que desperte a intencionalidade de compra para poder fazer. O que a gente acaba fazendo com os nossos clientes? A gente acaba auxiliando eles também nesse processo, indicando CRM, que é muito importante para você ter uma gestão do cliente eficaz, saber quando foi o último contato, qual o follow-up que você vai fazer, quanto tempo você demora para uma resposta. Na empresa, por exemplo, a gente já usa a inteligência artificial não só como um chatbot, mas como um agente de inteligência artificial de conversa. Eu estou aqui, se entrar em contato comigo, a gente vai fazer todo o processo, qualificar o lead e agendar uma reunião. Então eu só vou para a reunião com um lead pré-qualificado com a inteligência artificial. Isso que eu ia te perguntar, porque muita gente não sabe vender, né? E aí perde o lead, gastou com a campanha e perde. Exatamente. Então, assim, é importantíssimo você ter isso daí. A gente tem, assim, as pessoas realmente ficam, eu quero lead, eu quero volume de lead. Tá, mas o que você vai fazer com esse volume de lead? Você vai ter tempo de trabalhar esse lead? Você vai conseguir quebrar as objeções desse lead? Ou você tem um processo comercial definido a ponto de entender essa qualificação, entender as dores, saber o que o seu produto resolve e ofertar uma solução que realmente vai resolver o problema do cliente? Ou você quer aquele lead que tropeçou, passou o cartão, pagou e aí você não faz mais nada? Esse lead não existe mais. Tem muita gente anunciando, a gente se depara com mais de 5 mil anúncios por dia e o cérebro começa a ignorar. Então, você tem que ter esse processo comercial muito bem definido para ter resultado melhor. Isso que você falou, eu acho que eu olhei a mesma pesquisa que você, né? Nós somos expostos numa cidade grande a média de 5 mil anúncios por dia. A gente guarda na cabeça menos de 20, a gente interage com 5. Então, assim, é um filtro muito cruel. Exatamente. Fecha um. Ou joga pra frente. Joga pra frente. É bem isso. Então, assim, é muito interessante ter esse processo. Então, assim, mais uma vez, nós, né, a parte de marketing digital, ela é uma ferramenta para gerar resultados para os nossos clientes. Só que ter um processo comercial bem definido, ter um CRM, ter um relacionamento com o cliente, é o que vai fazer realmente toda a diferença. Nós somos um meio para que chegue no resultado final. Muito bom, cara. Obrigado. Uma coisa assim, você teve na última Masterclass do Pedro Sobral. Sim. Você podia falar pra gente quem é o Pedro Sobral, qual é a importância dele para esse mercado, o que você aprendeu nisso? Vamos lá. Pedro Sobral, ele hoje é o maior mentor, maior professor de tráfego pago e anúncios online da América Latina. Então, ele começou
2018 fazer os seus primeiros vídeos, mas já trabalhava com isso. E hoje ele tem, toda semana, ele faz uma live colocando, né? Ensinando pessoas a como fazer anúncio, tanto para você virar um profissional da área ou para você fazer anúncio para o seu próprio negócio. O Pedro Sobral, ele tem alguns programas, que é a Comunidade Sobral de Tráfego, que é uma comunidade que ensina você a ser um profissional qualificado para poder trabalhar com anúncios online. Então lá tem várias horas e horas de treinamento. Ele tem o curso, a mentoria Subido Pro, que é já mais qualificada, tem um número menor de pessoas e ela é realmente um acompanhamento de pegar na mão e fazer o negócio acontecer. Só que eu sempre comento, né? Toda a mentoria é 25% do resultado, 75% do resultado é o empenho de cada um que está ali. E tem também o Subido Master, que é o Mastermind do Pedro Sobral, que é onde tem só os gestores de tráfego mais seletos dentro do mercado e dentro da comunidade, dentro da estrutura dele, para poder que fazem parte disso daí. Com o que a gente aprendeu lá? Que o processo comercial é o mais importante de todo o negócio. Então tenha processos comerciais, não só captação de cliente através de tráfego pago, mas prospecção ativa, a parte de divulgação na imprensa, tenha outras formas de captar cliente. Se você apostar todos os seus ovos em uma única cesta, não vai dar certo. E aí você tem também, consequentemente, experiência com o cliente. Tanto que, quando eu saí do Mastermind que teve, né, que são alguns encontros, a gente teve um agora faz 15, 20 dias aproximadamente, a gente já começou a rodar campanha diferenciada para a gente, com potencialização maior ainda de investimento. A gente investe hoje mais ou menos R$5.000 por mês em anúncio online para a nossa empresa, porque a gente entende que a gente faz o trabalho para o nosso cliente, porque a gente não faz para a gente também. Então a gente experimenta das mesmas ações e estamos no campo de batalha direta. E só essas pequenas ações e mudanças que a gente teve de insights que acontecem no Mastermind, a gente já teve 5 fechamentos em coisa de uma semana, por conta justamente da mentalidade. Estar em movimento que gera mentalidade, que gera resultado. Tem o da Priscila Zilo também, que agora, né, eu estou junto com o Elian, que também dá muitos insights legais de prospecção de clientes, né? Sim. Aí o da Priscila Zilo é mais para lançamento, bastidores, ela é um foco bem 100% digital nesse sentido. Já o Pedro Sobral, né, ele consegue englobar todos os nichos nessa estrutura. Negócio local, negócio físico, e-commerce, lançamento, infoproduto. É legal. E você falou, né, lá no começo do papo, de automação, né? O que você vê de mais atual aí de inteligência artificial, automação? Bom, tem muita coisa que está acontecendo. Então, tanto que em breve nós vamos lançar um produto, está quase finalizado, IA de A a Z. A gente tem mais de 500 IAs que nós estamos colocando num e-book para poder potencializar a abrangência da IA e as suas aplicabilidades. Então, a gente está montando o e-book, já está com 480 páginas aproximadamente isso, que a gente tem mais de 500 IAs falando nas aplicações. Hoje, aproximadamente, saem 30, 40 IAs novas por dia. Antigamente, isso era por mês que acontecia quando saiu o ChatGPT. Mas o que a gente recomenda e assim, a gente fala, se você não está usando, você está perdendo dinheiro e está deixando muito dinheiro na mesa. ChatGPT, o Cloud, que é um parceiro do ChatGPT, é um concorrente do ChatGPT, mas ele vai mais para conteúdo, código, é bem interessante também. O Make, que ele faz questão de automação, então você consegue fazer um agente de inteligência artificial através de automação com o Make. E também você tem o próprio Gemini do Google que você consegue utilizar. Tem a versão gratuita dessas ferramentas, obviamente, mas a versão paga ela vai te dar muito mais potencialidade. E a gente acaba usando, né? Tem outras que estão no mercado também, o Eleven Labs, que ele faz clonagem de voz. Então a gente consegue mandar uma voz como se fosse uma mensagem nossa, uma minha voz clonada sendo respondida por inteligência artificial. Tem o Midjourney, que gera imagens. A gente tem o Leonardo aí, que gerador de imagens também. O Pika Labs, que ele faz animações. Então, assim, tem muitas ferramentas que, integradas com automação, elas geram um potencial muito maior de resultado. Inclusive até para geração de conteúdo. Às vezes
Pô, o que eu vou gerar de conteúdo? Usa o ChatGPT que ele vai te responder, vai te dar essas ideias. Vai dar um norte, né? Eu Exato. acho que isso é importante. Tanto é que a gente está sempre linkado, né? O pago com o orgânico. Sim, exatamente. O pago e orgânico, ele tem que andar junto ali, não tem como Muita separar. gente fica preocupado só com o lead pago, mas não percebe que tem que ter o orgânico, né? Quando o orgânico é bom, o pago sai mais barato. Ele gera muito mais resultado. Então, assim, se você tem um Instagram bem posicionado, você tem uma página, um site bem estruturado, o pago, quando você começa a rodar o tráfego pago, ele começa a ficar mais barato. Porque o orgânico, ele já começa a ter a potencialização natural, organicamente, e aí o pago, consequentemente, fica mais barato. Isso daí da IA que você falou, tem muita gente que ainda tem receio de usar, né? Eu ouvi um amigo meu falar um negócio que eu sigo a risca. A IA tem que ser seu copiloto. Né? Você direciona e fala para ela o que ela tem que fazer. Eu tenho usado já IA para muita coisa, há mais de um ano. Vou dizer assim, cara, me deu tempo. A coisa mais importante que tem, assim, coisas que eu levava um dia para fazer, eu levo 1 hora. Então, assim, isso daí não é que não tem como fugir. Você falou bem, deixar dinheiro na mesa e perder tempo, né? Se você não está investindo. Exato. Hoje a gente tem o nosso processo de onboarding administrativo, ele é 100% automatizado com a inteligência artificial. E um processo que a gente levava 5 dias para estar pronto, contrato, criação de pasta, criação de grupo, mandar para o financeiro, fazer o processo, a gente levava 5 dias, a gente está levando 10 minutos. Então, assim, matador, né? E sem contar que me libera mais tempo, a gente consegue substituir pessoas, né? Não, vamos tirar a pessoa, não, mas vamos substituir, alocar ela num lugar que seja muito mais tático e estratégico do que operacional. Porque o operacional, realmente, a inteligência artificial, junto com a automação, ela vai começar a eliminar. E aí que vão as pessoas crescer. Beleza, então qual que é o meu ponto tático e estratégico dentro da empresa para gerar novos resultados, novas oportunidades, novos negócios e colocar mais dinheiro no meu bolso. Então a inteligência artificial com a automação, ela vem justamente para isso. Muito bom. Gente, estamos chegando no final né? Então temos que ter pergunta agora. Horário. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? A rua é importante para você, ó. Na dentista, potencial cliente. Por favor. Oi. Deixa ela sair da frente. Eu diria assim, eu sou da geração das páginas amarelas, né? A Thaís sabe disso, que eu sou da geração páginas amarelas. Então, assim, eu resisti muito a essa história da divulgação. A primeira vez que eu coloquei uma placa no meu consultório, eu não conseguia passar de vergonha de ver o meu nome iluminado, né? Hoje, eu entendo que é hora de mudar, né? Você não pode ficar batendo na mesma coisa, né? Então, eu queria perguntar assim, o quanto uma propaganda gratuita, o meu medo é o seguinte, fazer uma coisa que depois eu não dê conta. E outra, na minha área, o que tem é muita coisa fake, muito sorriso bonito, muita foto linda, que o paciente vem e quer aquilo, né? Mas ele não sabe as condições da boca dele, nem o estado de saúde, essas coisas que eu tenho que avaliar e que eu sei que eu não vou conseguir chegar naquilo. Como trabalhar isso? Bom, existem algumas formas de você trabalhar isso daí na divulgação. Então, primeiro, regionalizando o seu anúncio. Então, aonde que está efetivamente o seu consultório para que você atinja pessoas próximas àquela, né, à região. Outra coisa, né, a gente tem dentista no nosso portfólio também, e a gente acaba eliminando palavras-chave que são pesquisas, então a gente consegue negativar palavras de pesquisa que iria pessoas muito curiosas ou que não têm uma intencionalidade de compra ou de agendar um procedimento com você, uma avaliação, para poder efetivamente comparecer e ver o que está acontecendo. E a verdade, então a gente sempre coloca nos anúncios a verdade, principalmente no Google, que a gente está colocando o texto, então agende uma avaliação. No site, cada procedimento tem um disclaimer embaixo informando que cada paciente tem uma resposta diferente. Porque não adianta só, você vai ficar com um sorriso lindo, a não ser que seja efetivamente, né, uma prótese protocolo ou alguma coisa específica que você vai trocar a dentição das pessoas.
mas você colocar isso de uma forma muito transparente também, uma condição também muito transparente. Você faz um anúncio, aí uma pessoa olha aquilo e fala assim, não, eu vou ficar igual isso daqui. Para ele não olhar para aquele anúncio e achar que realmente ele vai ficar igual. A gente coloca sempre um disclaimer quando é voltado para a área da saúde, e o Google ele preza muito por isso. Então tem que ter o CRM, CRF, CRO, tem que ter na página para evidenciar que é uma profissional da área. E uma outra coisa que a gente acaba fazendo quando a gente pega um cliente que pode ter níveis de experiência e expectativa do cliente muito elevado é fazer questionário de pré-qualificação. Então a gente faz um questionário de pré-qualificação para entender qual que é o nível de consciência daquele cliente para que a gente possa, para que o comercial da empresa possa entrar em contato. Então assim que a gente acaba fazendo. Óbvio, de acordo com a lei LGPD, a gente não pode simplesmente negativar tudo e se for negativar tudo é melhor nem anunciar. Então vai vir pessoas que não sejam tão qualificadas para comprar naquele momento. Mas se ela teve o interesse, se ela já despertou a intencionalidade, ela pode ser um lead trabalhado ao longo do tempo, vai nutrindo aquele cliente com aquele lead com informações para que ele futuramente compre de vocês. Entendi. E tem um ponto que eu acho que é interessante. Eu nunca vi dentista, mas já vi muita gente que trabalha com nutrição e com a parte fitness, que é ter perfis em Instagram, TikTok, detonando quem fala besteira. Então é uma espécie de marketing de guerrilha que funciona. Então assim, você não come pão porque vai te inflamar, você é celíaco, então você é burro. Chega a ser agressivo. Mas qual é o resultado? Faz a pessoa pensar. Então, no mínimo, aquele cliente potencial que vai chegar em você, eu quero sorriso perfeito. Não existe sorriso perfeito. Existe perfeito para você. Depende de você. Ele já chega com algum nível de consciência. É uma opção também, que eu sei que não tem a ver com anúncio, mas eu lembrei na hora. Eu tenho visto muita gente fazendo isso. O que a gente sempre... Como? Guto Galamba. De fitness, Guto, na parte de fitness, ele faz exatamente isso. Ele é muito bom. O que a gente pode fazer é entrar no meio do caminho, né? Não precisa ser tão radical assim, mas pode alertar. Então, é o tom de voz da sua comunicação com o seu cliente, né? Por isso que o orgânico acaba sendo tão importante, alinhado ao tráfego pago. Sim. Porque o orgânico ele vai ser a sua vitrine do dia a dia. A pessoa vai consumir o seu conteúdo no dia a dia e entender quem você é, como que você se porta, a sua forma de comunicar. E aí, obviamente, você vai quebrar a objeção, você vai despertar interesse, você vai instruir, você vai ensinar. E aí, com isso, alinhado ao tráfego pago, vai trazer o lead sempre muito mais qualificado. Opa, boa tarde, pessoal. O que acontece? Algumas palavras chaves têm diferença na hora de filtrar, na hora dessa questão de filtragem do alcance do anúncio, e como isso impacta algumas profissões. DJ, pessoal da área da médica, área de alimentação, etc. Isso influencia no valor final do lead da pessoa, da empresa? Influencia. O Google, ele tem o valor, é o leilão, é o famoso leilão. Então, cada palavra-chave, ela tem um custo que quanto mais pessoas estão comprando aquela palavra, mais caro ela fica. Um leilão normal, né? Como funciona? O que acontece? Você consegue, né? A gente consegue fazer através de uma segmentação de palavra-chave, negativar palavra-chave que sejam de curiosidade e não de intencionalidade. Exato, que é a negativação das palavras-chave negativas. Hoje, quando a gente starta uma campanha, pela expertise que a gente já tem de vários clientes, que a gente vai criando uma base, são mais de 600 palavras-chave negativas que a gente coloca no anúncio dos nossos clientes. Grátis, gratuito, barato, PDF, curso, login, que são palavras que não são de intencionalidade de compra, para poder fazer, né, uma busca muito mais interessante e mais segmentada. Outra coisa, para dentista, DJ, então, que acaba acontecendo muito, e para nós também a gente acaba fazendo isso, horário comercial. Quem que está anunciando? A gente está anunciando horário comercial. Fora do horário comercial, hoje eu não tenho anúncio rodando. Então a minha verba está segmentada naquele horário do dia, que é onde as pessoas têm mais intencionalidade e probabilidade de compra.
Mas por quê? Porque a gente já testou, já validou e entendeu que as pessoas que vão comprar os nossos serviços e de alguns clientes, elas acabam fazendo em horário comercial. À noite vai ser muito curioso, vai ser estudante, pesquisador, que não necessariamente vai ser quem vai contratar ou comprar, o decisor. DJ que faz para empresas, por exemplo, não adianta você colocar fora do horário do expediente, porque ele vai entrar em contato, ele vai pesquisar durante o horário do expediente dele, né, para empresas. E aí você coloca também o anúncio nisso daí, nesse tipo de horário. E sazonalidade, então a gente consegue também direcionar, por exemplo, quando tem uma probabilidade maior das pessoas fazerem uma pesquisa para o DJ. A partir de quarta-feira, porque o evento vai ser final de semana, então a gente aumenta o orçamento, a gente paga mais no leilão naquele dia da semana, porque ele tem mais probabilidade de fechar. Respondi a sua pergunta? Seria mais ou menos final de ano, normalmente. Tem as festas, eventos corporativos que os DJs são mais procurados, né? Seria o momento que vocês dão um boost maior no lead do profissional de som, né? Exato. Só que aí, até complementando um pouquinho o que você comentou, final de ano. O DJ ele não pode trabalhar só no final de ano, ele tem o ano inteiro para trabalhar. São 365 oportunidades diferentes que ele pode trabalhar. Então, como que você consegue elevar o nível de consciência do seu cliente através do orgânico, através de uma imprensa, através de um conteúdo que você gera, experiência que você gera para o seu cliente, para que ele chegue até você em outras datas, entendeu? Então, pegar, e aí às vezes você faz, tá acontecendo, tem uma empresa que tá ali, eu vou segmentar aquela empresa, eu quero fazer um anúncio dentro daquela empresa. É possível, a gente consegue rodar um anúncio muito próximo daquela empresa para que você gere autoridade e você consiga vender para eles depois. Eu vou dar um exemplo do que eu faço no decorrer do ano. O final de ano, normalmente, é onde as pessoas mais recebem pedidos de casamento. Então, janeiro é um bom dia para procurar pedidos de casamento. Isso vai até fevereiro. Depois de fevereiro, eu procuro as festas juninas. Depois das festas juninas, eu procuro as festas de final de ano. Enquanto estão acontecendo as festas de final de ano, eu procuro o carnaval. Então, assim, eu consigo me manter o ano inteiro em movimento. É a minha sazonalidade. Trabalhar com a sazonalidade é muito importante mesmo. Eu queria saber se você tem uma ideia da abrangência mínima de uma propaganda. Olha, é difícil a gente ter uma ideia de abrangência mínima, mas o Google ele tem uma ferramenta, não só o Google, mas o Meta também, Facebook, Instagram, mas falando especificamente do Google, que você consegue ver o volume de pesquisas de uma palavra-chave. Então a gente consegue analisar, baseado no volume de pesquisa que aquela palavra-chave tem, quantas pessoas estão buscando ativamente aquele produto ou serviço em uma determinada região. Óbvio, a gente tem uma variação positiva, negativa ali, um percentual, mas ele dá muito próximo da realidade. Então, o que eu comento, né? Dependendo das palavras-chave. Se você tiver uma pesquisa por dia, 30 pesquisas no mês, já é um potencial cliente que você tem, porque você pode atender ali aquelas pessoas que estão buscando aquele serviço. Essa é a preocupação, você poder atender dentro do que você propõe, né? De qualidade, de atendimento, de cumprir do horário, né? De fazer a satisfação do cliente. Exato. Até é interessante porque assim, a gente tem um cliente que vende filhote de Shih Tzu, né? Um canil, ele vende filhote de Shih Tzu. E eles... Não adianta, você tem limite de estoque, né? Como que é a produção e tudo mais. Vira e mexe. Evian, segura a campanha porque a gente está sem estoque. Então a gente reduz o orçamento. Se tem estoque é sem cachorro. Sem cachorro. Sem cachorro. Para gerar novas oportunidades. E aí vai fazendo agendamento, vendo, pegando. Só que a gente reduz a verba, reduz o investimento. Então a gente, na mídia paga, no tráfego pago, a gente tem esse controle. Diferente, por exemplo, de uma páginas amarelas ou você não tem. Você vai colocar lá e ele vai rodar por X impressões por um período e vai ter. Acabou seu estoque, o que você faz? Você não tem como sair recolhendo todos os exemplares, né, dos panfletos que você liberou. E no tráfego pago a gente consegue ter esse controle muito melhor. Falar das melhores plataformas e como que você entrega. Regra, né? Bom, vamos lá. Hoje, quais são as principais plataformas de anúncio? Google e Meta. Por quê? O Google é a maior ferramenta de pesquisa que você tem no Brasil. Então, hoje você tem cerca de
5 milhões de acessos por minuto na plataforma, se não mais. Então é muita pesquisa que está acontecendo, é um volume muito grande. E o Meta, que é o Instagram e o Facebook, que as pessoas estão ali. Quais são outras plataformas que são interessantes? TikTok também é muito bom, porque ela está crescendo, não é só dancinha, né? Então está acontecendo uma movimentação muito grande lá dentro. Para quem tem empresas que trabalham com muito B2B, é uma parte mais técnica, o LinkedIn acaba sendo uma ferramenta muito interessante. Casamento, decoração, o Pinterest acaba sendo muito interessante também. Você tem o Reddit, que ele é muito mais fora do Brasil, mas ele acaba sendo interessante, que ele tem um conteúdo bacana. Então, eu quero saber sobre automação, N8N, Make, inteligência artificial. O Reddit ele traz bastante informação disso, então é legal. O Spotify, então é possível, até mesmo para DJ, anunciar dentro do Spotify, é interessante, né? Então você tem essas plataformas, hoje você tem muitas plataformas que fazem. O principal que a gente sempre recomenda para o cliente, Google e Meta, porque essas duas são as principais, efetivamente, onde você vai despertar a atenção do seu potencial cliente e fazer com que ele procure aquele seu produto no Google e acaba fechando com você. Excelente. Cara, obrigado, parabéns, assim, foi muito conteúdo. Tem assunto para uns 3 encontros. Nossa, ou mais. Eu achei que eu sabia alguma coisa sobre o tema, descobri que eu não sei nada mesmo. Que bom. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado pessoal. Agradeço aí o convite. Obrigado, pessoal. Agora vamos para a feijoada. Vamos aproveitar aí o bar e vamos fazer network, né?